Pai, então diante do Senhor, meu Deus. Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nossa leitura hoje está em Hebreus, capítulo 12. Olá, povo de Deus. Nossa leitura hoje está em Hebreus, no capítulo... Olá, povo de Deus. Nossa leitura hoje está em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetrará até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu te oro, Pai, pedindo ao Senhor que venha me capacitar a proclamar a Tua palavra neste momento. Deus, porque, Senhor, meu Deus, eu não estou aqui incumbido, Pai, de falar texto de alguma pessoa, de algum escritor, mas a palavra que eu tenho intenção de proclamar aqui neste momento, Pai, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, como diz o texto, é viva e eficaz. Muita graça de transmiti-la dessa maneira, de transmiti-la desse jeito, de maneira que o Senhor venha cumprir por meio dela o propósito, Senhor, em cada coração e em cada vida, no nome de Jesus. Bom, meus amados, como de costume, eu peço a sua colaboração conosco, que nos ajude a proclamar a palavra do Senhor. E você pode fazer isso quando você curte a nossa mensagem, quando você faz um comentário lá, gostei, não gostei, a paz do Senhor, ou que legal, ou que tragédia, você faz o seu comentário lá. Você nos ajuda a proclamar a palavra do Senhor. E se além disso você puder compartilhar, ainda mais ainda. E se além de curtir, comentar, compartilhar, você não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim, e ative o sininho, porque todas as vezes que lançarmos uma nova mensagem, você será uma das primeiras pessoas a serem notificados, a serem avisados, não é? Então, seja um cooperador conosco na proclamação da palavra do Senhor nosso Deus, curtindo, comentando, compartilhando, e se não é inscrito, se inscreva no canal. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco aqui nessa nossa mensagem, nessa nossa fala de hoje, sobre a palavra de Deus. O livro de Hebreus fala que Deus sempre falou de vários jeitos e de várias maneiras, e que nos dias atuais Ele nos fala por meio do seu Filho. Jesus, então, é o Verbo, é a palavra encarnada, é o Verbo que se fez carne, conforme o entendimento de João o Evangelista, não é? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus é a palavra encarnada, é a palavra de Deus que se encarnou, que se fez carne e que habitou entre nós. Então, quando as pessoas ouviam Jesus falar, eles diziam, jamais alguém falou como este homem fala. Não é? Jesus mesmo dizia de si mesmo que as palavras que ele dizia eram espírito e era vida. Não é? Então, ou seja, era uma palavra poderosa. Jesus, em outra situação, diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, é uma palavra que limpa. Não é? A palavra do Senhor nos fala também que essa mesma palavra, ela gera fé nos nossos corações. O autor aqui de Hebreus fala que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, é como espada afiada de dois gumes. A gente vê muitas pessoas falando sobre a palavra de Deus. E o que seria essa espada de dois gumes? A espada de dois gumes é aquela espada que corta dos dois lados. Ela tem ali dois fios de corte de um lado e do outro. Então, ela é mais perigosa, ela requer mais habilidade para se usar, porque senão você acaba se machucando com ela, se cortando com ela. E a gente tem visto muitas pessoas cortando os outros com a palavra de Deus, mutilando os outros com a palavra de Deus, ferindo os outros com a palavra de Deus. Não é? Mas quando diz que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, eu fico pensando ali num bisturi que tem a finalidade de fazer cortes, mas de fazer cortes precisos, de fazer cortes cirúrgicos, fazer cortes que vai tirar da pessoa algo que está danificando o seu corpo, que está prejudicando o seu corpo.
né? E vai ficar tão somente a parte sã, a parte saudável, a parte que vai ser benéfica para você. Então, aí um dos gumes é esse, é aquela palavra que entra no coração e ainda quando comete uma ferida, não é com a intenção de matar, não é com a intenção de destruir, não é com a intenção de ferir, mas é com a intenção de remover um possível câncer, de remover ali uma possível infecção, de remover ali alguma coisa que está desajustada na nossa vida, no nosso corpo, não é? Por outro lado, o outro gume, ela faz exatamente o contrário. Ela não tem essa precisão, ela mata, ela mutila, ela machuca as pessoas, ela fere as pessoas, ela faz a pessoa ficar dolorida, né? Porque é uma palavra que é mal utilizada. É como a palavra de Deus na boca do diabo. Jesus rechaça, Jesus não aceita, Jesus não assimila. Não é? Por quê? Porque, embora fosse a palavra de Deus, mas na boca do diabo, ela tem intenção errada, ela pretende fazer outra coisa errada. Então, é a espada de dois gumes, seja aquele gume que não é para abençoar, que não é para glorificar, que não é, mas que é para ferir, que é para machucar, que é para danificar a pessoa. Então, aqui em Hebreus fala que a palavra de Deus é espada, é como espada de dois gumes. Mas diz também que ela é viva e eficaz. Eu já dizia para vocês que quando Jesus pregava, ele dizia que a palavra que ele proclamava era espírito e é vida. O autor de Hebreus aqui fala a mesma coisa, que a palavra de Deus ela é viva e ela é também eficaz. Ou seja, mas ela não só no sentido dela ser viva, mas é também além disso, no sentido dela, além de ser viva, ser vivificante, ou seja, vivificar aquele que está morto, purificar, limpar aquele que está sujo, gerar fé no coração daquele que está desanimado, que está abatido, que está incrédulo. Não é? Então a palavra de Deus tem essa função, ela é viva. É diferente se eu pego um livro do Cervantes para ler, né, Dom Quixote de La Mancha, é diferente se eu pego um livro do Machado de Assis, ou qualquer outro escritor conhecido ou menos conhecido, que já tem mais algum tempo, né? É diferente, porque a palavra de Deus ela permanece atual. Já se passaram muitos anos desde que foi produzido o último escrito das Escrituras, tem cerca de 2000 anos, e mesmo assim, ela ainda hoje ela fala ao homem de hoje, da pessoa de hoje, com a mesma força, com o mesmo dinamismo, com o mesmo poder. Ela confronta a maldade no coração do homem, ela aponta o caminho da esperança, o caminho da paz, o caminho da vida. Ela continua tendo a mesma eficácia, conforme o autor de Hebreus fala, porque ela é viva, mas ela é também eficaz. Ou seja, eficaz para quê? Exatamente para nos clarear a mente, para nos tirar todo o enuviamento, toda a obscuridade do nosso raciocínio, da nossa compreensão das coisas espirituais e nos fazer compreender a vontade de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, por isso é uma palavra viva, não é uma palavra morta. Quantos livros, se você for ler hoje, ele já não faz mais nenhum sentido, se tornou obsoleto, tem que passar por uma profunda revisão, aquela coisa toda, para tentar minimamente compreensível. As Escrituras, muitas pessoas também a julgam de elas serem compreensíveis. Mas tem uma diferença das Escrituras para os outros escritos, porque Jesus fala que a palavra que ele proclamava era espírito e era vida. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando então eu vou ler a palavra de Deus, quando eu vou me debruçar para estudar a palavra de Deus, eu não posso ler como se estivesse lendo um jornal, como se estivesse lendo qualquer escrito, mas é um material espiritual, é um conteúdo espiritual, e eu preciso então do auxílio do autor para compreender. Irmãos, ninguém compreende um livro melhor do que tendo a explicação do autor, do que tendo a orientação do autor para ler os seus escritos. Há muitos anos atrás eu vi um autor, não lembro agora o nome dele,
mas o autor de livros aqui no Brasil, na época que tinha os vestibulares, né, e tal, e os livros dele eram muito utilizados ali em alguns vestibulares e tal. E ele falando, né, sobre algumas correções que alguns outros professores davam do livro dele, algum entendimento que algum professor dava do livro dele, às vezes reprovava o aluno ou aprovava o aluno baseado em uma certa interpretação do livro dele, que ele não tem nada disso. Eu não quis dizer nada daquilo, ou seja, o que eu quis dizer com isso é isso, aquilo outro. Ou seja, ninguém melhor do que o autor para passar, né, o que realmente estava no coração dele, ao escolher aquelas palavras, ao montar aquela frase, ao compor aquela oração dentro do texto e tal. Então ninguém melhor do que o autor. Com a Bíblia também não é diferente. Se eu quero compreendê-la com clareza, se eu quero entendê-la com clareza, eu preciso recorrer ao seu autor. E alguém pode dizer assim, mas pastor, foram mais de 40 homens que escreveram a Bíblia, e deles todos já morreram. E eu vou dizer para você, quanto a isso é verdade. Mas embora tivesse 40 autores, 40 escritores, ela tem um autor, que é Deus que inspirou, que despertou homens santos para escrever aquilo que era necessário, para que eu e você alcançássemos a salvação, viéssemos ter o conhecimento de Deus, que nos amou por meio do seu Filho, para nos salvar. Então, se eu quero compreender bem as Escrituras, se eu quero ter um entendimento melhor das Escrituras, eu preciso procurar o autor dela. Mas pastor, como assim se a gente não vê Deus? Irmãos, eu não vejo Deus, você também não vê, porque Deus é Espírito. Embora tenha o poder de utilizar de teofanias, né, que são aparições dele, para que nós possamos minimamente, às vezes, compreender um pouco dele, né? Mas ele fazendo uma teofania ou não, ele aparecendo para mim ou não, nós podemos entrar em contato com Deus por meio de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala que nós podemos nos achegar a Ele e nos achegar diante dEle com confiança de que Ele nos ouve, quando nós chegamos diante dEle pelo novo e vivo caminho. E este caminho é Cristo Jesus. É a nossa ponte que nos liga ao céu. É a única escada que liga a terra ao céu. É Jesus. E por meio dele, então, eu chego diante de Deus e falo, Senhor, jorre luz, abra a minha compreensão, abra o meu entendimento. Senhor, meu Deus, esse texto para mim está meio confuso, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo compreender, mas jorra luz. E aí Deus pode falar comigo diretamente, ou pode me conduzir a um estudo, de alguém que Deus já despertou para debruçar sobre o tema, para estudar o tema, e a encontrar a solução que eu não encontro. E através disso aí, Deus me iluminar e trazer sobre a minha vida o entendimento do texto sagrado, para eu poder compartilhar com você, para eu poder abençoar também a sua vida, para eu ser abençoado ao teu conhecimento e poder abençoar outros. Então a palavra de Deus não é um escrito morto, não é um escrito, não, é um escrito vivo, ela é viva. Ela é viva, ela toca nos corações, ela impacta os corações. Eu lembro quando a palavra de Deus entrou no meu coração, nunca mais ela saiu do meu coração. Onde eu estava, onde eu estivesse, onde eu poderia estar fazendo uma coisa errada ali, vez por outra aquela palavra, ela começava a gritar no meu coração, olha isso. Não parou mais. Por quê? Porque é uma mensagem viva, é uma mensagem espiritual, é uma mensagem que não tem prazo de validade, não perde a atualidade. Ou seja, do mesmo jeito que ela falou com os homens antes de Cristo, do mesmo jeito que ela falou com os homens durante o período de Cristo, após a morte de Cristo, continua falando com os homens de hoje, com as pessoas de hoje, com o mesmo poder, com a mesma eficácia, nos chamando para conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, demonstrado na cruz do Calvário, por meio do sacrifício do seu Filho, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Eu inverti, eu comecei falando sobre os dois gumes da espada, né? Como ora esse gume nos abençoa, ora ele nos corta, ele nos machuca, então precisamos utilizar corretamente essa espada para não nos ferir e nem ferir a outros, né? Com o mau uso desse equipamento poderoso
que Deus nos concede para nós manejarmos a espada do Espírito. Não é? O apóstolo Paulo fala que quando nós tomamos sobre nós a armadura de Deus, um dos componentes da armadura de Deus é a espada do Espírito, está empunhado a espada do Espírito. Ou seja, a sua luta, como ela não é carnal, as armas que você vai usar também não podem ser carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e para isso utilizando recursos espirituais, a espada do Espírito, palavra de Deus. Mas aqui diz que ela é tão cortante, o corte dela é tão abrangente, ela é tão profundo, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Não é? A primeira coisa aqui, de onde ela vai, de qual o alcance dessa palavra, é que ela é poderosa para penetrar no nosso ser, ao ponto de dividir alma e espírito. Ah, pastor, ela não vai dividir isso, não. Fala que ela tem o poder de ir até lá. Ela tem o poder de ir até lá onde uma coisa separa da outra, de ter lá em cada parte do nosso ser, e tocar no nosso ser, e nos abençoar, e nos vivificar, e gerar fé no nosso coração, e gerar vida no nosso coração, e nos despertar para andar com Deus. Então esse é o poder da palavra. Muitas vezes, quando uma pessoa está doente, ele vai até o médico e não tem problema nenhum nisso. Os médicos estão aí para isso mesmo. São pessoas que Deus capacitou com os recursos que Deus deu à ciência para aprender, para estudar, para conhecer como às vezes ajudar o ser humano, e não tem problema nenhum nisso. Ele vai ao médico, o médico prescreve pelo medicamento, ele toma o medicamento. Mas, meus irmãos, o medicamento tem hora que não pode ir em alguns lugares. Tem enfermidades que o médico dá o medicamento, ele prescreve lá o medicamento, mas aquele medicamento não consegue chegar lá onde está a enfermidade. E a palavra do Senhor, ela vai até o ponto de alma e espírito, juntas e medulas. Está dizendo aqui que ela vai em toda parte do nosso ser, e por isso ela pode fazer, às vezes, aquilo que o medicamento não faz. Ah, pastor, mas então todo mundo vai ser curado? Não, Jesus não curou todo mundo. Tem pessoas que ele curou, outros continuaram doentes. Mas eu quero dizer para você do poder da palavra, de lá na alma da pessoa, aquela cicatriz que foi adquirida na infância por meio de um abuso, por meio de um tratamento indevido, por meio, às vezes, da grosseria da criação da época. A pessoa cresceu cheio de traumas, cresceu todo machucado, todo ferido interiormente, com baixa estima, sem nenhuma motivação para buscar a Deus, sem nenhum ânimo para buscar a Deus, doente espiritualmente, sem condições de levantar os olhos, sem condições de levantar a cabeça, sem condições de lutar por alguma coisa maior. A palavra de Deus vai lá onde o médico não pode ir, onde o medicamento não pode ir, e realiza a cura que só a palavra de Deus pode. Lá onde junta a alma com o espírito, junta com a medula, a palavra de Deus vai lá onde o medicamento humano aqui não consegue ir, e produz a cura, e produz a motivação, e produz a fé, e produz o ânimo, e produz aquilo que é necessário para nos levantarmos e sermos instrumentos nas mãos de Deus para proclamar a sua palavra, para viver em santidade, para viver em retidão, para glorificar o nome dele. E para finalizar, diz aqui o seguinte, que ela é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, o profeta Jeremias fala que enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E ele mesmo dá resposta, dizendo que Deus, o Senhor, é aquele que esquadrinha os corações, ele que mede cada parte do nosso coração, para dar a cada um segundo os seus feitos, segundo as suas obras. E aqui fala que a palavra de Deus, ela vai também lá, no mesmo lugar onde Deus vai, a palavra de Deus também vai para produzir cura, para produzir restauração, para produzir conforto, para gerar fé, para gerar ânimo, para gerar ali as mudanças.
O apóstolo Paulo fala que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, adquirido com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela renova a nossa mente, ela muda a nossa maneira de ver, ela muda a nossa maneira de pensar, ela muda a nossa maneira de falar, ela muda a nossa maneira de agir. Então, por meio do conhecimento e da prática da palavra de Deus, nós somos mudados, nós somos transformados. E uma vez que nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo agentes nas mãos de Deus, para que proclamar essa palavra, para que outros também possam ver, possam ouvir, possam estudar, possam escutar, possam estudá-la e pôr em prática nas suas vidas. Então, ela é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Ou seja, ela vai lá onde mais ninguém pode ir. Ela vai lá onde o professor não pode ir. Ela vai lá onde o pastor não pode ir. Eu estou pregando aqui, mas eu não posso ir lá nesses lugares. Mas a palavra de Deus proclamada pode ser conduzida ao coração seu que está nos ouvindo e produzir uma transformação maravilhosa, te levantar como filho de Deus, te levantar como filha de Deus, te capacitar no poder do Espírito Santo, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para proclamar essa palavra, para que do mesmo jeito que você foi abençoado e foi levantado por Deus, outros também possam ser abençoados e levantados por Deus para proclamar a sua palavra, para que outras e outras vidas também sejam abençoadas. Então, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de dois gumes, que penetra teu ponto de alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e as inquietações do coração humano. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus, por meio da sua palavra, venha te levantar como filho e filha dele e te capacite a proclamar, a conduzir essa palavra para que outros também sejam abençoados no nome de Jesus. Um grande forte abraço, fique com Deus e até a próxima.